Tarde a todos. A gente vai falar um pouco de um case de uso da Petrobras. Tá? Especificamente, falar do uso do GIS na Petrobras é falar de um processo tão diverso quanto diversos são os processos de negócio da Petrobras. A Petrobras tem processos onshore, offshore, exploração, produção, logística, comercialização. São muitos os diversos processos. A gente pode dizer que a Petrobras é um conjunto de empresas dentro de uma única empresa. Tá? E essa diversidade, obviamente, ela se reflete diretamente nos processos de uso do ArcGIS. Você tem áreas de pesquisa onde o uso ele é efetivamente desktop. Outras áreas têm um cunho muito mais departamental. E em outros ambientes, por exemplo, como é a gestão da infraestrutura submarina, existem ambientes mais consolidados em termos de um uso corporativo. Tá? Hoje, a TI corporativa da Petrobras, ela mantém um ambiente ArcGIS robusto o suficiente para suportar esses usos de uma forma corporativa. O nosso trabalho hoje, aqui apresentando para os senhores e para as senhoras, a todos, é falar um pouco desse processo evolutivo, desse processo de evolução dentro do contexto do uso da plataforma, em um processo específico que é a gestão de emergência, que hoje está tão em voga pelo aquilo que a gente acompanha na mídia. Carlos Portela, geógrafo da área de segurança, meio ambiente e saúde da Petrobras, vai falar um pouco mais sobre o case do uso do ArcGIS no ambiente de gestão de emergências. Carlos. Vamos lá, obrigado, Léo, pela introdução. Boa tarde a todos e obrigado pela imagem também, pelo convite. É muito legal estar aqui falando de uma ferramenta que a gente gosta, né, de uma empresa que a gente admira, né? Então, é bem gratificante, né? Eu vou contar uma historinha aqui hoje para vocês de um processo de transformação digital, podemos dizer assim, né? No nosso processo de tratamento de emergências na companhia. Né? Eu não vou falar especificamente aqui de nenhuma dessas emergências, né? Eu trouxe como exemplo porque essas foram 3 emergências que aconteceram esse ano. Né? Só a primeira, essa óleo em praias da região dos Lagos, no Rio de Janeiro, que foi uma emergência da Petrobras. As outras 2 estão em curso agora e a gente está dando apoio à do FPSO, que é uma plataforma montada sobre um navio, né, um casco de navio. E a gente está dando apoio para a empresa contratada, né, dessa embarcação. E esse óleo em Praias do Nordeste, que é essa grande emergência que está assolando o litoral brasileiro nordestino. E a gente também está dando apoio à Marinha do Brasil, que coordena todo esse processo de emergência, e é o IBAMA. Né? A Petrobras entrou aí basicamente como uma coletora de material que está sendo encontrado nas praias. Né? Então, todo o resto do processo fica a cargo do IBAMA e da Marinha do Brasil. Né? Então, aqui a gente vai se ater nas ferramentas que a gente tem usado da ESRI para tratar esses 3 processos. E cada uma aconteceu num momento do ano, um momento diferente, e a gente foi evoluindo desde a primeira até as 2 que estão em curso agora. Né? Então, em abril, a gente teve essa emergência que chegou um óleo nosso de uma plataforma que vazou e a gente não conseguiu detectar previamente e ele acabou atingindo a costa do litoral da região dos Lagos do Rio de Janeiro. Né? E eu fui chamado para... Eu não sou da área de emergência, de contingência, eu sou da área de meio ambiente, e eu fui chamado para atuar nessa emergência como um profissional de geoprocessamento para prestar apoio à área de meio ambiente. Né? E a primeira coisa que me chamou muita atenção é que eu cheguei lá e o processo todo em papel, né? Então, assim, a primeira ideia foi como começar a sair do papel, né? E ir evoluindo até para ir criando cultura nas pessoas de saírem do papel e evoluindo no uso de ferramentas digitais, de mapas digitais, de aplicativos, né? Até chegar a situação que a gente está hoje, de conseguir usar todo o arcabouço de ferramentas da ESRI para o tratamento de emergências. Né? Só contextualizando um pouco a questão de emergências dentro da Petrobras, né?
A Petrobras ela segue um protocolo que foi criado pela Agência Americana de Gestão de Emergências, a FEMA, né? E ele se chama Incident Command System, né? Então, estou com um problema no... É um processo... Deixa eu ficar mais perto do computador. É um processo bastante protocolar, né? E muito baseado também em formulários de papel. Né? E esse processo, a estrutura dele, né, já prevê que a interoperabilidade entre os dados e informações coletadas, né, e o uso específico de ferramentas de sistemas de informações geográficas. Na estrutura do ICS, né, a caixinha de geomática, né, digamos assim, ela fica sempre na seção de planejamento, né? No ICS, essas seções, elas são todas... Essas são as seções básicas, né? E elas são compostas com diversas outras caixinhas do organograma, com unidades aí de diferentes temas, né? Unidade de meio ambiente, unidade de resíduos, unidade para tudo que você possa imaginar, né? E a caixinha de geomática, né, que é onde a questão das informações espaciais, ela fica sempre ligada no organograma, à seção de planejamento. Tá? E o que acontece é que, assim, acaba que todas essas seções e todas essas unidades, elas precisam de informações espaciais para poderem trabalhar, né? A seção de pessoal de campo, pessoal de logística, o pessoal inclusive de finanças, né? Então, todo mundo precisa de informação espacial, né? E quando a gente coloca essa informação espacial no papel e começa a fazer contas, pegando aquele organograma e vê que ali tem... Se cada pessoa daquele organograma começar a pedir mapa, e a gente fizer uma conta rápida, a gente vai ver que naquele organograma tem 8 seções, cada seção tem mais ou menos 100 pessoas, e a gente tem geralmente ciclos operacionais de campo de resposta à emergência de 2 horas. Então, se a gente começar a multiplicar esses números, 8 sessões, cada sessão com 100 pessoas, e, sei lá, vamos supor que metade dessas pessoas peçam um mapa diferente para cada finalidade, você vai ver que a gente vai chegar à conclusão que a produção de mapas em papel, além da questão de desatualização, ela é completamente inviável de ser atendida, né? Por maior que seja a equipe, não dá, não tem condições, né? Então, chegando voltando para o meu primeiro atendimento de emergência desse ano, que foi a questão do óleo na região dos lagos, né? Uma primeira mudança que a gente começou a fazer é que a Petrobras usa maciçamente ainda o ArcMap. E você chega numa emergência que ainda está no estágio de produzir muita informação em papel, muitos mapas em papel. E usando o ArcMap, isso foi o primeiro complicante que eu me deparei, né? Porque com o ArcMap você precisa criar vários MXDs para cada layout que você vai gerar. Então era uma panaceia de projetos de mapa para conseguir atender todo aquele volume de produção de mapas em papel, né? Então a primeira mudança que a gente fez nessa emergência foi mudar a plataforma para o ArcGIS Pro. A segunda mudança, a gente foi chegando de leve, né? A segunda mudança foi consolidar uma miríade de mapas que a gente utilizava num mapa mais elaborado e mais consolidado de informações. Eu queria aproveitar e pedir essa primeira figura que está degradada, né? Acho que muita gente falou de coisas mais legais, bonitas, né? De expansão, crescimento, né? Infelizmente, emergências não são dados muito legais da gente mostrar, então, assim, é proposital, os meus slides, eles estão com as informações, os números degradados, deliberadamente. Tá? O segundo momento que a gente chegou, né, foi começar a usar o que a gente tem de plataforma da Esri, né, para acabar com aquele papel que, ainda que consolidado, pelo menos a cada 2 horas teria que ser gerado novamente. Aí você tem um problema no plotter, tem um problema de rede, tem um problema de qualquer coisa, aquele mapa fica desatualizado. Ou uma seção está longe da outra,
tem gente trabalhando remotamente e aquilo fica desatualizado, ou gente que está remoto e não vai ter nem acesso à informação. Então, a primeira coisa que a gente fez foi começar a alimentar as informações no banco de dados e disponibilizá-las através do Portal for ArcGIS, que na Petrobras a gente batizou a ferramenta de Geoportal, né? Fomos muito criativos, né? A outra coisa que a gente fez também foi, assim, para começar a disponibilizar aquele mapão para todo mundo, né? Foi simplesmente transformá-lo né? De novo para o formato de origem dele, que é digital, né? Então, a gente construiu um Web App Builder, né, que consolidava todas aquelas informações e você ainda tinha a oportunidade de andar no tempo, né, com os dados da emergência, né? Então, foi uma coisa bem simples para ir habituando as pessoas a saírem daquela coisa do papel na mão e acessar uma ferramenta, né, digital. Nessa mesma emergência também, a gente começou a construir o nosso primeiro dashboard para atendimento à emergência. Então, essa aí terminou assim, mais ou menos com isso. A gente saiu do papel e conseguimos caminhar para um mapa consolidado online, né? E com um dashboard para respostas mais rápidas para tomada de decisão, né? Outra coisa que a gente usou também, mas nessa emergência da região dos lagos, a gente usou posteriormente à emergência, foi um insight, né, para analisar os dados a gente, como essa era nossa, a gente ficou com a incumbência de ter um monitoramento ambiental dos danos que foram causados, né? Então, a gente usou um insight para fazer a posteriori, né? É uma coisa que a gente, mais para frente eu vou falar, que a gente mudou, e hoje em dia a gente já usa o insights em tempo real, né, para fazer as análises em tempo real. Uma outra emergência que a gente teve, que é a segunda do FPSO, né, que não é nosso, né, a gente já partiu para uma outra abordagem, né? Em vez de criar um aplicativo só com um único mapa, consolidando todas as informações, a gente partiu para o uso do site, né, e criamos um grande painel de acompanhamento de emergências que você poderia encontrar tudo ali, tudo consolidado, não só um único mapa ou uma única aplicação, mas como documentos ou qualquer outro tipo de dado, até não espacial, que fizesse parte daquela emergência, né? E aplicativos, enfim. Então, a gente botou alguns aplicativos embutidos no site e acesso a outras informações e outros aplicativos que também foram usados na emergência, né? Então, se alguém quisesse alguma informação mais detalhada, saía do site e já entrava nas ferramentas próprias para cada situação. A última que a gente está passando agora, né? A gente também, a grande diferença para as outras, sim, a gente já partiu do site direto, partimos também do conceito de ter aplicativos específicos para cada tipo de informação, mas o grande salto que eu vejo dessa aqui é que a gente começou a usar um insights em tempo real. Então, a gente não está esperando a coisa acabar, né? a emergência acabar, para pensar no que vai fazer, pensar em melhores análises. A gente já está tentando já usar o insights em tempo real, né? E praticamente eu passo o dia inteiro bolando análises com as informações que vão chegando, né? E mudando esse painel do Insights praticamente diariamente, né? Isso aqui é só um exemplo de um pedaço dele. Opa. Uma outra coisa que a gente também tem usado muito em paralelo na Petrobras, né? Para a questão de limpeza de praias, a Petrobras também segue uma outra metodologia que foi desenvolvida pela NOAA depois daquele acidente famoso do Exxon Valdez, né? Que se chama SCAT, né? Que é Shoreline Cleanup SCAT, Assessment Technique, que é uma metodologia para identificação de óleos que chegam no litoral. Então, isso também é um formulário bastante pesado, né? E até a gente começou a aplicar isso já nessa emergência na 1ª de abril, né, da região dos lagos.
E esse é um formulário realmente bastante pesado e as pessoas iam para campo, assim, imagina o cara lá no sol escaldante, tendo que tirar óleo, tirar resíduos, enfim, de raspar pedra, tirar óleo com areia, carregar peso no sol tremendo e ainda ter que preencher um formulário gigantesco em papel, né? Então, a gente automatizou isso também através do survey. Eu gosto sempre de chamar 1, 2, 3, né? Eu já vi que aqui é o 1, 2, 3, né? Então, aqui só passando o exemplo do... A gente pegou simplesmente o formulário e botou dentro do survey, e isso facilitou bastante a vida da gente, né? E a vida de quem está em campo, né? Assim, falando um pouquinho mais do Techniquez, né? A estrutura que a gente está usando agora para o atendimento às emergências é o seguinte: a gente está com um banco de dados, né, corporativo, em Oracle, que facilita a dinâmica de atualização das informações, né, porque a gente fica com serviços referenciados dinâmicos. Então, atualizou o banco, todos os aplicativos, serviços, mapas, tudo é atualizado em cadeia, né? Então, isso facilitou muito a vida. A gente passou muito tempo atendendo a emergências, no susto, fazendo geodatabases, aí cada atualização tinha que ficar republicando serviços e atualizando. Então, como as atualizações são muito a miúdes, trabalhar com um banco de dados corporativo facilita bastante a vida, né? Tudo isso está orquestrado pelo ArcGIS Pro, né? Em paralelo, a gente está usando uma assinatura nossa do ArcGIS Online para pegar os dados que vêm de campo do survey, e tudo isso é integrado no nosso Portal for ArcGIS, né, o nosso querido geoportal. E, além disso, a gente pega outros serviços de outras instituições também agregados ao nosso geoportal e serve essas informações para os usuários de diferentes formas, né, com praticamente todas as aplicações da Esri que a gente tem acesso, né? Como nem tudo são flores, né? Assim, a gente sempre tem desafios e próximos passos, né? Então, a primeira coisa que a gente tem agindo começou a agir digitalmente nessas emergências esse ano, agora, e meio no susto. Acho que quem começou a puxar muito fui eu e os meus colegas de equipe que trabalham junto comigo. Assim, nenhum de nós somos de emergência, né? Sou eu e mais uns colegas de trabalho. Eu sou do meio ambiente, mas uns colegas de trabalho de serviços submarinos que estão puxando essa iniciativa de digitalizar a parte de emergência, né? Então, assim, acho que um grande próximo passo é a gente sentar com o pessoal que atende a emergência e padronizar todo esse novo fluxo de trabalho para eles. Treinamento, né, após isso. Mudança de cultura é um negócio, assim, crucial, que é muito difícil as pessoas pararem de fazer aquilo que elas estão acostumadas, né, e saírem do papel, né? As pessoas gostam de carregar as coisas no papel com elas, né, assim, fisicamente, né? Tem esse apego físico, né? Como Caetano Veloso fala sempre, né, tem naquela música Livros, né, tem o amor tátil, né? As pessoas gostam dessa coisa, né? Então, assim, é um problema. Por mais que a ferramenta facilite a vida, ainda é uma questão, né? A melhoria de coleta de dados em campo, não só para essa coisa dos CAT, mas para outros processos também. E a realocação desse grupo de geomática que fica nessa unidadezinha de planejamento, mas acaba que o que sempre acontece é que a gente presta serviço para todo mundo, né? Então, e outra coisa que acontece sempre nas emergências, a gente é sempre chamado um pouco tardiamente. A emergência começa, as pessoas começam já a coletar um volume extraordinário de informações, de dados. Imagina um acidente desse como esse que está no Nordeste, né? A cada 2 horas tem gente, sei lá, na costa do Brasil inteiro, né? Eu estava fazendo até as contas ontem, antes de vir para cá, a gente está com 1.777 pessoas em campo. Então, assim, imagina o volume de informações que é gerado e a gente é chamado geralmente, o pessoal da geomática é chamado geralmente um pouco tardiamente. Nessa emergência a gente entrou com 1 semana de atraso. Então já tinha um volume de informações gigantesco para a gente trabalhar, então é um retrabalho e ter que pensar toda essa estrutura para organizar realmente é complicado, né?
Então, se a gente saísse de um nível muito baixo, né? A gente subisse o nível hierárquico da informação espacial, seria muito, muito legal, né? Uma outra coisa, engraçado que eu vi o lançamento do Quick Capture esses dias, né? Assim, a ferramenta mais nova aí da Esri, né? Assim, que já para uso, né? Pronta para uso. E é uma coisa muito legal agora de tudo que foi apresentado aqui, né? Assim, a facilidade e a velocidade que a gente tem de implementar as coisas, né? E eu tinha posto aqui, né, para finalizar minha apresentação, que eu quero realmente cada vez mais um futuro mais simples, né? E o meu próximo passo é qualquer dia, próxima emergência, eu vou implementar o Quick Capture, que vai ajudar, né? Assim, hoje eu estou com um problema no campo grande, que é a questão das fotografias, das imagens, fotografias. As pessoas, sim, não se entendem muito bem com o celular, esse negócio de tirar foto e ter o GPS habilitado, e ficam passando... Cara, meu celular não para, tá aqui, ele tá tremendo, e informação, foto por WhatsApp, o cara tira a foto por WhatsApp e manda a localização dele separada. Aí perde tudo, perde todas aquelas informações EXIF das fotografias, né? Aí eu conversando aqui com o Marco e com o Léo, falei, cara, Marco, como é que é para montar essa coisa do Quick Capture, né? Ele, cara, é igual o sorvete. É mole. Aí eu falei, peraí, né? Então agora, hoje, assim, eu acho que amanhã eu estou voltando para o trabalho, eu já tentei hoje, mas tive alguns probleminhas, né? Mas já... Opa, cadê ele? Já fiz meu Quick Capture aqui bem simples, né? Já implementei, já botei lá na nossa conta do ArcGIS Online, já fiz um tutorial para o pessoal de campo, já fiz um filminho, como é que faz a apresentação, passei para todo mundo, tive alguns problemas hoje, mas eu espero que amanhã, no meu posto de trabalho, eu consiga solucionar isso e já conseguir ter esse fluxo de fotografias entrando automaticamente na minha análise de emergência, né? Então, assim, acho que era basicamente isso. Me desculpe que eu ouvi apresentações realmente maravilhosas aqui, mais vivas, né? Mas a gente ainda tem a Petrobras ainda tem uma coisa muito, muito forte com a liberação de informações, né? Então eu não pude realmente apresentar tudo em detalhe, ou os números reais, né? Assim, eu poderia até ter feito essas apresentações aqui, né? Mudando os números, mas eu quis realmente trazer os casos reais, então tive que degradar os números das apresentações. E é isso. Muito obrigado. Queria agradecer. Eu gostaria só de ressaltar um aspecto dessa apresentação que eu não sei se ficou bem claro para todos. A gente está falando de um processo que não foi um projeto. Na verdade, foram emergências que foram acontecendo e que, por um processo de inovação que foi colocado em rota durante essas emergências, a gente saiu de um processo que era basicamente papel, até chegar a um uso onde as equipes estão em campo com um nível de produtividade impensado anteriormente. Esse ganho que você tem com o uso da tecnologia e o quanto a tecnologia tem capacidade de entregar, em termos de velocidade, um resultado tão interessante, que eu acho que é incrível nessa plataforma. Eu acho que a gente viu aqui cases, eu estava conversando com o Carlos, a respeito dos cases que a gente viu, o time de implementação desses projetos superam qualquer perspectiva. A gente consegue trazer resultados efetivamente muito bons de uma forma muito rápida. Eu gostaria de parabenizar o Portela pelo trabalho da equipe da Petrobras nesse processo de evolução, nesse processo de transformação digital. Parabéns, Portela. Obrigado, Léo. Obrigado aí a todos.